Há 4 décadas, um movimento se propôs a contribuir para o aprofundamento do cenário teológico e espiritual no Brasil. A Conferência Fiel para Pastores e Líderes tem sido o ponto de encontro para homens e mulheres apaixonados pela sã doutrina das Escrituras. Ao longo dos anos, contamos com a presença de preletores experimentados no ministério, líderes comprometidos com a palavra de Deus, teólogos que contribuíram para o pensamento e reflexão teológica e que amam as Escrituras. Mais do que conferências, estes encontros se tornaram um espaço de aprendizado, devoção, louvor e comunhão. As verdades compartilhadas aqui ecoam nas igrejas, lares e ministérios em todo o país. O legado das Conferências Fiel é visível nas vidas transformadas, nas igrejas fortalecidas e nas gerações futuras equipadas para servir. E agora celebramos 4 décadas de proclamação das maravilhosas doutrinas da graça para a edificação do povo de Deus no Brasil. 40ª Conferência Fiel para Pastores e Líderes. 40 anos proclamando as maravilhosas doutrinas da graça, a soberania de Deus e a saúde da igreja firmada em Cristo. Vivemos dias maus, em que o cristianismo está sendo hostilizado sem reservas. Os ataques da cultura sobre a igreja tentam relativizar a verdade de Deus e buscam ruir os fundamentos da fé cristã. É tempo não só de protegermos os princípios e a moral cristã, mas também de permanecermos firmes quanto à nossa única regra de fé e prática, a Palavra de Deus. Portanto, reafirmamos nossa crença de que homem e mulher são iguais em valor, mas possuem diferentes papéis estabelecidos na criação, tristemente corrompidos pela queda, mas redimidos em Cristo. Queremos ver as mulheres florescerem em sua identidade, beleza e feminilidade. E acreditamos que isso acontece quando homens e mulheres entendem e se regozijam no papel que Deus mesmo designou para eles em sua palavra. Quem somos como homem e mulher, em última análise, não tem a ver conosco. Trata-se de testemunhar o Evangelho, nosso referencial sólido, duradouro e permanente de fé. E aqui permanecemos. Conferência Fiel Mulheres 2025. Criadas à imagem de Deus. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.
Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Fujam da imoralidade sexual. Conferência Fiel Jovens 2025. Homem e mulher os criou. Panofsky dizia que a gente pode compreender a história da igreja só analisando as catedrais, só analisando as igrejas, e isso é o que muitos conseguem perceber quando visitam as igrejas que são tantas espalhadas pela Europa. E isso diz respeito também à nossa história, a história do protestantismo, em especial das igrejas reformadas, que também possuem suas igrejas e que também possuem a sua manifestação litúrgica, não é? Levando em consideração toda a arquitetura do prédio, a arquitetura da igreja. Nós estamos aqui, não é? Numa das igrejas importantes da vida de João Calvino, igreja que ele pastoreou, igreja que ele pregou, a Saint-Pierre Église, aqui em Genebra, e é nessa igreja que ele vai passar, pelo menos na terceira fase importante da vida e ministério dele, em 1541, em que ele vai ali desenvolver boa parte do seu ministério pastoral e também de pregação. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho na aula de hoje. A gente vai falar sobre essa relação do ministério da pregação, do ensino da palavra, no desenvolvimento do ministério pastoral de Calvino, em contraste com o contexto de sua época. Há algumas acusações que são feitas aos teólogos, em especial aqui da tradição reformada do protestantismo, que é a acusação de iconoclastia. E o que é a iconoclastia? A iconoclastia é uma espécie de rejeição de qualquer imagem ou construção imagética do sagrado, do religioso, de Deus, da Trindade, dos símbolos religiosos, enfim. Coisa que, na maior parte da arquitetura das igrejas medievais, elas estavam completamente repletas, não é? A gente pode ir em várias igrejas e boa parte dessas igrejas, elas contam a história do Evangelho, contam as histórias bíblicas nos seus vitrais, e isso mostra a riqueza de imagens que essas igrejas medievais possuíam. Isso para a gente hoje, para nós, não é? Contemporâneos, é tão bonito, a gente olha tudo aquilo e fica tão admirado com a beleza, com os detalhes das pinturas e etc. E a gente se pergunta por que cargas d'água os reformadores reagiram de uma maneira talvez tão contundente na crítica dessa perspectiva, não é, de construção de imagens, de vitrais para explicar, para ensinar o Evangelho, a história bíblica e etc. Pensando nisso, eu penso que a gente poderia compreender o papel da pregação ou da teologia da pregação de Calvino frente a esse contexto. Por quê? Porque a gente pode exatamente comprar esse entendimento de que os reformadores eles eram iconoclastas e, portanto, contra qualquer tipo de expressão artística do sagrado, qualquer representação pictórica do sagrado. Não é? E aqui eu queria chamar a atenção para o fato de que, sim,
há entre os reformadores, em especial em João Calvino, um olhar crítico desse movimento de representação pictórica do Evangelho nos vitrais. Mas isso faz sentido somente se a gente levar em consideração o contexto. Imagine você que a boa parte das pessoas que estavam acostumadas a frequentar as igrejas na Europa, no contexto medieval, elas eram na sua maior parte analfabetas, pessoas que não liam, então elas compreendiam todas as coisas e as histórias, ou porque alguém lhes contava em sua própria língua, ou porque elas viam, na maior parte das vezes, representada nos vitrais. Jamais na missa, porque a missa era toda em latim, então o povo não tinha acesso ao conteúdo teológico da missa, que era basicamente ministrada para os doutores da igreja, para o sacerdócio da igreja, para o magistério da igreja. Então, quando Calvino ele faz toda a crítica desse movimento, ele está levando em consideração um contexto muito diferente do nosso. Ele está levando em consideração um contexto onde as pessoas não leem, um contexto onde a palavra, o texto escrito, ele não tinha primazia. O texto escrito não era veiculado entre as pessoas não liam o texto, as pessoas não tinham texto em suas mãos, elas não trabalhavam com a palavra. Então o que Calvino precisa fazer é retomar a importância da palavra. E não dá para retomar a importância da palavra, a importância da Escritura, sem, em primeiro lugar, retomar a importância da própria palavra. E aqui não é a palavra como escritura, mas aqui é a palavra como esse recurso linguístico que nós usamos para nos comunicar com pessoas, sem fazer imagens, sem usar quadros, sem usar absolutamente nenhuma imagem, nenhuma figura pictórica. Com isso que eu estou querendo dizer, que Calvino ele sabia muito bem o que ele estava criticando quando ele chamou a atenção das imagens. No entanto, em nenhum momento a crítica de Calvino era a crítica da imaginação. Em nenhum momento Calvino está negando a importância da imaginação entre as pessoas e na vida espiritual das pessoas. Prova disso é o comentário que ele escreveu aos Gálatas, e eu queria ler um trecho de um comentário que ele faz de um versículo de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. E esse comentário é muito importante porque elucida a visão que Calvino tinha desse movimento pictórico da igreja, esse movimento de educar as pessoas pelas imagens, e ao mesmo tempo o pensamento dele sobre imaginação e como ele pregava usando esse recurso que é a imaginação. O texto de Gálatas é muito simples e diz assim, é a passagem que Paulo se refere aos Gálatas da seguinte maneira: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para que não obedecesseis à verdade, ante cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente exposto como crucificado? Isso está em Gálatas capítulo 3, versículo 1. E Calvino chama a atenção para o fato de que Paulo estava exortando os Gálatas que se lembrassem de quando eles ouviram pela primeira vez a exposição do Evangelho. E note vocês, os Gálatas não estavam presentes no dia em que Jesus estava sendo crucificado, mas Calvino chama a atenção para o fato de que a primeira vez que eles ouviram o Evangelho, Cristo foi exposto publicamente diante dos olhos deles. Com base nisso, Calvino fez o seguinte comentário, dizendo sobre o pregador, o que ele deveria fazer quando ele se portasse diante do seu público, o que ele deveria fazer para que as pessoas pudessem entender aquilo que Paulo um dia disse aos Gálatas. Ele disse o seguinte no comentário ao versículo 1 de Gálatas 3, que aqueles, e aqui se referindo aos pregadores, que aqueles que desejam desempenhar bem a tarefa do ministério da palavra, aprendam não apenas a discursar e a falar em público, mas especialmente a penetrar na consciência para que as pessoas vejam o Cristo crucificado e seu sangue escorrendo. Se a igreja tiver esse tipo de artista,
ela não precisará nem de madeira, não precisará de pedra, ou seja, não precisará de representações sem vida e, na realidade, não precisará mais de imagem alguma. O que Calvino está dizendo não é que as pessoas devam ser privadas da imaginação. Calvino não está dizendo que as pessoas devam abandonar, não é, esse recurso tão maravilhoso que são as representações imagéticas. O que ele está dizendo é que a palavra precisa ser a fonte dessa imaginação, de que a palavra deve provocar a criatividade, de que as pessoas não devem mais receber uma imagem pronta, uma imagem que lhes é dada, mas pelo contrário, elas devem aprender a ouvir a palavra e, entendendo a palavra, elas serem capazes de, por si mesmas, produzir uma imagem que agora não é mais uma igreja que lhe dá, uma imagem que não é mais um pintor que lhe oferece, mas uma imagem que o próprio ouvinte vai produzir com base na exposição das Escrituras. Sabe uma coisa interessante, quando a gente estuda a vida de Calvino, a primeira temporada que ele passou aqui em Genebra, ele só ficou aqui porque Farel disse para ele o seguinte: se você for para Estrasburgo, você vai se dar muito mal. Vou orar a Deus e Deus vai fazer uma coisa terrível na sua vida. Então, Calvino, com medo, apavorado, diz: não, eu vou ficar. E é aí que ele fica em Genebra. E a gente conhece muito essa exortação de Farel a Calvino. Mas você sabe que Calvino, certa vez, fez uma exortação muito importante a Farel. Porque Farel era um teólogo brilhante. E todas as vezes que Farel subia ao púlpito, ele usava de uma eloquência incrível. E a pregação dele era muito lógica, muito racionalista. Então tem uma exortação muito bonita de Calvino, que ele faz a Farel dizendo o seguinte: Farel, você precisa abandonar esse jargão academicista. Você precisa abandonar essa linguagem que só edifica a si mesmo. Você precisa aprender a edificar o povo de Deus. E para edificar o povo de Deus, você não pode mais falar apenas para si mesmo. Você não pode falar aquilo que você quer ouvir. Você não pode falar com as palavras que você gosta de usar. Você não pode usar mais o jargão que você se sente à vontade a usar. Você tem que usar as palavras do povo. Você tem que ser claro. Você tem que ser preciso. E por que, Farel, você sobe com tantos papéis? Você não precisa de papéis para poder pregar um sermão. E é incrível. O Steven Lawson, que é um estudioso da pregação de Calvino, ele chama a atenção que uma das coisas mais características de Calvino era justamente isso. Ele estudava a Bíblia como ninguém, mas na hora em que ele subia os degraus do púlpito, e quando você puder ver o púlpito que, em geral, é o púlpito que os reformadores usavam para pregar, eles sobem aquelas escadarias ali, não é? Para, quando chegarem ali em cima, anunciarem a palavra de Deus. Ele subia aquelas escadas e quando ele chegava, ele não fazia absolutamente nenhuma ilustração. Não tinha, sabe, aquela coisa de aclimatar o público, aquelas coisas que a gente aprende às vezes em aulas de homilética, do tipo, você primeiro precisa fazer uma grande introdução, oferecer uma grande imagem, trabalhar com a acessibilidade das pessoas, provocar a emoção delas, fazer uma brincadeira, fazer um quebra-gelo, para dali você entrar no texto bíblico e fazer as suas ilustrações e etc. Tinha nada disso. Ele não subia com absolutamente nenhuma anotação. Tudo ele já tinha estudado, tudo ele já tinha elaborado, ele subia sem absolutamente nenhuma anotação, porque ele queria que o sermão fosse expressão da sua vivência ali do púlpito, de uma vivência visceral com o texto bíblico. Então ele começava exatamente falando do texto, e quando dava a hora de terminar a pregação, ele terminava a pregação, no domingo seguinte ele voltava do ponto onde ele parou, sem fazer absolutamente nenhum recurso exacerbado de retórica, porque ele entendia que não é a retórica que tem que tocar e impactar as pessoas, mas é a própria palavra. E isso é muito bonito, isso é muito importante. Por quê? Por que isso é importante? Porque a primeira coisa que Calvino está ensinando para os pregadores é de que eles precisam acreditar que o poder não está na oratória deles, de que o poder está na palavra de Deus. E que se formos fiéis à palavra de Deus, a palavra de Deus fará o que apraz a Deus. Isso é maravilhoso,
Porque quando a gente analisa esse contexto da vida de Calvino como um pregador, e há quem diga que ele pregou aqui 2.000 sermões, outros dizem que são 3.000 sermões, os mais devotos 8.000 sermões, mas aí depende da devoção de cada um a Calvino. O fato é que ele pregou muitos sermões aqui, e destes sermões, boa parte deles nós temos, alguns a gente tem inclusive em português. Estes sermões estão aí como um exemplo daquele que entendia que a palavra não pode ser apenas algo que você lê, algo que você apresenta com uma lógica que as pessoas meramente entendam. Tem que entender, mas a palavra também tem que provocar emoções e tem que provocar a imaginação. E aqui eu queria tocar num ponto em que talvez sirva para a gente pensar os nossos dias. Me parece que quando Calvino faz todo esse trajeto para pensar a tarefa da pregação, ele está pensando em algo que é da ordem da própria palavra e que a gente poderia facilmente perceber uma reverberação daquele que talvez foi uma das maiores influências, inclusive, da obra teológica de Calvino, que foi Agostinho. Agostinho, no livro 10 das Confissões, capítulo 6, ele diz o seguinte: feriste-me o coração com a tua palavra. Quando ele diz isso, ele fala da palavra como algo que fere, que agride, que ofende, que toca. Então isso tem que fazer a gente repensar a teologia da pregação que o evangelicalismo ou evangelicismo nos legou. O evangelicismo nos legou duas maneiras de você entender a teologia da pregação. Ou ela é racionalista, você tem que entender, e se as pessoas entenderem, a decisão tem que ser delas, elas têm que entender a mensagem, elas têm que tomar a decisão, levantar sua mão ou reagir a essa palavra de alguma maneira, ao apelo racional dessa pregação. Ou então ela tem que ser extremamente pirotécnica, ela tem que ser extremamente retórica, cheia de palavras de efeito, cheia de palavras emocionais, de autoajuda, que vai mexer com a sensibilidade das pessoas, enfim. Mas o que Calvino tentou mostrar é de que toda a empolgação do pregador, quando ele sobe no púlpito para pregar, deve ser por conta do domínio que a própria palavra deve exercer sobre o pregador e sobre os ouvintes. É a palavra que tem que afetar todo mundo, afetar o pregador e afetar aqueles que estão ali ouvindo, para que a partir dali eles possam imaginar, pensar biblicamente. O evangelicalismo, ele de alguma forma tornou a pregação extremamente cognitiva, estritamente racional, e tirou essa apreensão, eu diria assim, que não é da ordem meramente cognitiva, mas que faz a gente descobrir uma das doutrinas importantes da pregação em Calvino, de que a pregação também é um meio de graça, que a pregação é o meio pelo qual o Espírito Santo faz uma obra interna, chamada testemunho interno do Espírito Santo, e que não é algo da ordem cognitiva, mas é uma obra do Espírito Santo que acontece quando o pregador, ele envolvido pela palavra de Deus, ele é usado pelo Espírito Santo através da pregação fiel das Escrituras para despertar homens mortos em seus pecados e delitos. E esse despertamento não é fruto de racionalidade, não é fruto de compreensão meramente intelectual, mas do poder do Espírito Santo. Vivemos hoje numa época carregada de imagens. E os homens hoje, eles estão cada vez mais ligados às imagens. Vivemos uma época um pouco diferente da de Calvino. Uma época em que existem muitos livros, existem muitas Bíblias, existem muitos textos. Mas também existem muitas imagens. Nossas igrejas, elas usam imagens nos seus data shows, nas suas figuras, não é? As mais incríveis possíveis, não é? Em termos de representação. Existe um filósofo, e eu queria terminar com uma fala dele. Ele escreveu um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. Invasão vertical porque ele entendia o seguinte: a horizontal é aquela invasão territorial, o que aconteceu com os romanos por conta dos bárbaros. Ocuparam horizontalmente, territorialmente, não é, a Roma,
Só que a invasão vertical, o Mário Ferreira dos Santos, que é o filósofo que escreveu esse livro, ela não é da ordem geográfica, ela não é da ordem do terreno, ela é da ordem do intelecto, do espírito. Ela não é uma invasão do território, é uma invasão da mente das pessoas. E como que essa invasão se dá nos nossos dias? Eu queria ler esse trecho, que é muito interessante dessa obra, encerrar mostrando como Calvino e a sua teologia da pregação é importante para os nossos dias. Mário Ferreira dos Santos diz o seguinte: é mais fácil ver, contemplar, do que ouvir com atenção. O que se ouve com atenção guarda-se mais facilmente na memória e a voz interior é mais lógica e mais segura que as imagens visuais soltas da fantasia. O ouvido, em geral, não fantasia, mas a visão sim. O barbarismo vertical processa uma supervalorização do visual, de modo que os espetáculos são mais organizados para os olhos do que para os ouvidos. Em períodos como o nosso, em que a invasão vertical dos bárbaros se processa, a valorização do visual com relação ao auditivo é crescente e até o livro está sendo ameaçado de nele o visual superar a leitura, que é mais auditiva, porque a palavra é para ser ouvida e não para ser vista. Há, inclusive, muitos intelectuais que defendem a predominância dos livros em quadrinhos, obras superilustradas, a ponto de o visual substituir crescentemente o auditivo. Não é bárbara a equilibrada acentuação de um e outro, mas o que é bárbaro é aumentar a visualidade à custa da audição. O que Mário Ferreira dos Santos fez não é nada mais, nada menos do que chamar atenção para algo que acontece em nossos dias. Não é que a gente deva abandonar as imagens, não é que a gente deva abandonar a estética, não é que a gente deva abandonar as representações, as ilustrações, a retórica, a estética, não é isso. Mas quando isso se torna mais importante do que a palavra, as pessoas começam a se preocupar mais com o templo, com a estética do templo, com os bancos, com as cores, do que com a palavra, do que com o que a palavra está dizendo, do que o texto bíblico está dizendo. A preocupação maior é com aquilo que vai provocar os afetos, mais do que aquilo que vai provocar o entendimento e a compreensão da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Então, por isso, João Calvino, com a sua teologia da pregação, exorta os pregadores a realizarem algo maravilhoso. Em vez de apresentarem um quadro com Cristo crucificado, que eles preguem a palavra e que a pregação seja tão envolvente que as próprias pessoas vejam em suas próprias mentes, como um dia os Gálatas viram, Jesus Cristo crucificado, sangrando, dando sua vida por homens pecadores. O dia que nossa igreja no Brasil tiver pastores assim, que preguem a palavra, ao ponto de as pessoas verem Jesus, ao ponto de as pessoas entenderem a obra do crucificado e se renderem a Ele, somente pela pregação da palavra, a gente vai poder ali ter o reflexo daquilo que um dia aconteceu nessa cidade, quando um homem resolveu simplesmente abrir a Bíblia e subir só com ela no púlpito, e só com ela, só com as Escrituras, mudar não somente as pessoas que estavam ali, mas também todo um continente. E Deus nos dê a graça de termos pregadores assim, que sejam capazes de ser servos da palavra e não senhores dela. Nessa última aula nós vamos tratar da vida de João Calvino, famoso reformador de Genebra. Mas ainda que ele tenha ligado seu nome à cidade de Genebra, Calvino era francês
Ele nasceu em Noyon, na província da Picardia, em 1509. Seu pai era advogado e prestava serviço ao cônego da cidade. E desde cedo seu pai tinha a intenção de que seu filho seguisse a carreira eclesiástica. Só que houve algum desacerto entre o pai de Calvino e o cônego daquela igreja, e Calvino acaba sendo destinado pelo seu pai a estudar direito. Ele vai ser enviado para Paris, onde ele vai aprender filosofia, vai estudar filosofia em Paris. Depois ele vai estudar direito em Orleans e grego em Bourges. Em 1531 ele retorna a Paris, vai se dedicar à literatura clássica e em algum momento, em 1533, ele se converte. Esse é um ponto interessante, diferente de Martinho Lutero, que tem um perfil muito mais expansivo e fala muito de si nos seus escritos. Calvino é muito mais comedido, ele fala muito pouco das suas percepções, das suas afetos ou emoções diante do Evangelho, diante das circunstâncias da época. Calvino é bem objetivo e ele fala pouco de si mesmo, inclusive do seu processo de conversão. A gente sabe muito pouco de como ele vê a fé. Uma possibilidade é que ele chega à fé ao revisar o Novo Testamento grego, que estava sendo preparado em Paris naquela época, mas ele vai mencionar de passagem a sua experiência de fé. Na introdução que ele faz ao comentário dos Salmos, ele diz o seguinte: a minha mente, que a despeito de minha juventude estivera por demais empedernida em tais assuntos, agora estava preparada para uma atenção séria. Por uma súbita conversão, Deus transformou-a e trouxe-a à docilidade. Enquanto Lutero fala muito das suas lutas com o Deus justo, o Deus que está irado com o pecado, sobre a descoberta da justificação pela graça, recebida pela fé somente, o máximo que nós temos aí da experiência de conversão em João Calvino é essa citação. Ele não dá mais detalhes, ele não vai dizer como é que ele chegou à fé evangélica, mas o fato é que alguma coisa mudou de fato na vida dele. Ele vai ter que sair corrido de Paris, ele vai ter que fugir de Paris, e em algum momento, em 1535, mais ou menos 2 anos depois da sua conversão, ele publica aquilo que vai ser não só o seu grande livro, mas talvez um dos grandes best-sellers do século XVI, que é a famosa obra As Institutas da Religião Cristã, ou em outra tradução, uma instrução à religião cristã. Esse livro não é uma teologia sistemática segundo os padrões contemporâneos, ele está muito mais próximo aí de uma teologia bíblica. O que Calvino intenta é, usando o credo dos apóstolos como um tipo de gabarito, comentar as principais doutrinas encontradas na Bíblia dentro dessa estrutura do credo dos apóstolos. O livro é dividido em 4 tomos. O primeiro tomo trata do conhecimento de Deus como Criador, e Calvino vai tratar aí do conhecimento de Deus, Escrituras, Trindade, Criação, Providência. O segundo trata do conhecimento de Deus, o Redentor. Calvino vai tratar da queda, do pecado humano, da lei, da relação do Antigo e do Novo Testamento. Vai tratar da pessoa de Cristo como mediador, o único mediador entre Deus e os homens, a pessoa de Cristo como rei, profeta e sacerdote, e a obra de Cristo como obra de expiação. O volume 3º, que é um dos volumes mais importantes dessa obra famosa, trata sobre o modo pelo qual recebemos a graça de Cristo, seus benefícios e efeitos. É um volume todo inteiro tratando da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então Calvino cobre aí matérias como fé e arrependimento, regeneração, vida cristã, justificação, oração, predestinação e ressurreição final. Diferente das caricaturas que supõem que o dogma principal da obra de Calvino seria a predestinação, nesse 3º volume ele vai gastar mais tempo tratando da oração do que da predestinação. O capítulo da oração talvez seja o capítulo mais longo de todas as institutas, de toda a obra Institutas da Religião Cristã. O volume 4, o volume final, trata dos meios externos pelos quais Deus convida-nos à sociedade de Cristo. Nesse último volume, Calvino vai tratar da igreja, dos sacramentos, da relação da igreja e dos crentes com o governo civil. Então, ainda que eu esteja usando a estrutura final da obra das Institutas, a edição final de 1559, que se tornou a versão clássica das Institutas, esse livro, que começa com um livro aí de mais ou menos 500 páginas, vai chegar na versão final, uma obra de 1.500 páginas, já se torna um best-seller logo no começo da carreira de Calvino. Ele, com 27 anos, ele publica essa obra
e essa obra rapidamente se torna um texto importante para os protestantes, sobretudo os protestantes da Suíça, na França, na Holanda. Um ponto importante também é que já cedo, nessa mesma altura, ele publica seu comentário a Romanos, e de certa forma, nesses comentários romanos, ele já oferece algumas pistas da forma como os protestantes vão tratar a Bíblia nos séculos vindouros. De certa forma, Calvino vai inaugurar aquele chamado método histórico-gramatical de interpretação bíblica, com ênfase na intenção do autor, divino e humano, muita atenção aos vocábulos dos seus idiomas originais, muita atenção à estrutura do texto, à história do texto, ao pano de fundo cultural e social do texto. E muito desses princípios que a gente tem hoje aí, que guiam nossa interpretação bíblica, já estão presentes no texto introdutório da epístola que ele escreve aos Romanos, né? A interpretação que ele oferece da carta aos Romanos, escrita na mesma altura que ele está escrevendo a primeira edição das Institutas. Como dito, as Institutas não são a teologia sistemática como nós temos hoje, se tornou o livro padrão de doutrina desde o século XIX em diante. As Institutas da religião cristã são mais apropriadamente uma teologia bíblica, onde Calvino vai pegar os temas principais da fé cristã, como já ditos, e ele vai elaborá-los. O que Calvino, na verdade, intenta é que as Institutas fossem uma chave abrindo caminho para todos os filhos de Deus no entendimento bom e correto das Escrituras Sagradas. Então, de certa forma, esse livro se tornou famoso porque era uma chave que o livro oferecia uma interpretação dos temas principais da fé, ajudando o leitor a localizar esses temas principais da fé na medida que ele fosse lendo e estudando a Sagrada Escritura. Mas as Institutas não foi a única grande obra que Calvino escreveu. Durante grande parte do ministério dele aqui em Genebra, ele vai se dedicar não só à pregação, mas à escrita. Então ele vai produzir, a partir do ministério dele de Genebra, comentários bíblicos, sermões, folhetos e tratados polêmicos contra reformadores radicais, católicos, mesmo luteranos, cartas. Calvino era um escritor de cartas muito requisitado, havia muita gente escrevendo para ele de todos os cantos da Europa, e volta e meia ele respondia a essas pessoas, reis, rainhas, nobres, colegas reformadores, pessoas em situação de dificuldade, gente sendo preparada para o martírio, né, destinada ao martírio. Ele escreveu também escritos litúrgicos e também catecismos, que seriam livros para instruir o povo no que ele chamava de escola da fé. Ao escrever as Institutas, 1535, ele resolve se dirigir ao norte da Itália, porque o que ele queria era ter tempo para poder pesquisar, poder escrever, o que ele queria ser um escritor cristão, alguém que servisse à igreja escrevendo, mas ele passa por Genebra, ele vai passar uma noite aqui em Genebra, e o reformador de Genebra, Guilherme Farel, ele vai descobrir que Calvino está na cidade, nessa pousada, e vai pedir a ele para que ele permaneça na cidade e o ajude a reformar a cidade. Calvino ficou horrorizado com esse pedido. Calvino entende que o chamado dele é outro, não é ser um pastor local, um pregador local, e ele realmente resiste à noção de permanecer em Genebra, e Farel vai ameaçá-lo com as maldições divinas se ele não ficar em Genebra e não ajudar a obra de reforma em Genebra. Então, em 1536, Calvino começa seu ministério aqui em Genebra. Essa primeira estadia vai durar cerca de 2 anos. Ele vai, junto com Farel, começar a implementar um programa de reformas ampla, não só na igreja, mas também na cidade. Ele vai levar a cidade a adotar uma confissão de fé e um catecismo, mas ele vai acabar entrando em choque com os governantes da cidade. O que precisa ser lembrado aqui é que Calvino ele vem para cá como um refugiado, ele é um cidadão francês e ele está numa cidade que não é dele. E ele vai ter uma série de choques com a liderança da cidade, porque ele é visto como uma pessoa estrangeira, alguém que vem para cá a convite, mas de fato, por enquanto, não pertence à cidade. E esses choques vão levar à expulsão de Calvino e de Farel da cidade. Os líderes da cidade vão se desagradar, por exemplo, da noção de que a igreja aqui
determinam, a igreja que tem a responsabilidade de fazer a disciplina eclesiástica. Os governantes da cidade queriam ter a prerrogativa de disciplinar pessoas. E Calvino quer fazer uma separação entre a igreja e o Estado. Outra área de conflito é a questão da confissão de fé, mas também de práticas litúrgicas. Então essas três áreas aí de tensão vão levar Calvino e Farel a serem expulsos aqui da cidade. Eles vão se retirar da cidade em 1538. Calvino vai se dirigir a Estrasburgo, ele vai morar durante cerca de 3 anos na cidade de Estrasburgo. Ele vai ser o pastor da igreja dos refugiados franceses em Estrasburgo. Vai ser um período bem feliz da vida de Calvino. Ali, sob a tutela de Martin Butzer, ele vai amadurecer como obreiro, como pastor, como alguém que cuida dos membros da comunidade, para usar a linguagem antiga, ele vai amadurecer como um cura de almas. Martin Butzer também vai ajudá-lo com a noção da ligação da pessoa do Espírito Santo com os sacramentos, a pregação, o batismo e a ceia, mas também vai ser um momento não só de aprendizado de Calvino na arte do pastorado, mas vai ser também uma época feliz para Calvino, porque ele casa em Estrasburgo. Estrasburgo recebeu um contingente grande de anabatistas, que estava abraçando a fé reformada, e ele vai casar com uma viúva, Idelete, e com essa viúva, com essa sua esposa, ele vai ter um filhinho, e vai ser um tempo bem feliz ali, o tempo que ele passa na cidade de Estrasburgo. Só que a cidade de Genebra começa a receber assédio das lideranças católicas da região, e essas lideranças católicas querem retomar Genebra para o catolicismo. E a cidade de Genebra vai apelar a Calvino. A cidade de Genebra, os governantes da cidade de Genebra vão pedir ajuda de Calvino sobre como responder a uma série de perguntas feitas pelo clero católico. Esse debate, essa troca de ideias vai gerar uma obra chamada Carta ao Cardeal Sodoleto. É um texto pequeno, mas importantíssimo na reforma do século XVI, em que Calvino responde ponto a ponto ao Cardeal Sodoleto, que tentava trazer Genebra de volta para o redil católico, as questões que ele levanta. Impressionado com a resposta de Calvino, a cidade vai fazer um convite para Calvino sair de Estrasburgo e voltar para Genebra. E Calvino não quer. Ele não deseja deixar Estrasburgo, ele está bem em Estrasburgo, ele está feliz em Estrasburgo. E agora, de novo, para romper a relutância de Calvino, Martin Butzer vai de novo ameaçá-lo com as maldições divinas. Então, Calvino, de novo assustado, aterrorizado e relutante, ele acaba deixando Estrasburgo e vindo para Genebra para se tornar aqui o pregador da igreja de São Pedro, Saint-Pierre Église, onde nós estamos atrás aqui, temos ela às nossas costas. Ele vai voltar a pregar nessa igreja e a partir de então, o nome de Calvino vai ser ligado permanentemente à cidade de Genebra. Ele vai se tornar de fato o reformador de Genebra. Vai ser um tempo agora, a partir da vinda dele para Genebra, vai ser um tempo de bastante luta. Ele vai também provar perdas pessoais, ele vai enterrar seu filhinho em Genebra, a sua esposa vai morrer aqui em Genebra em 1548, ele vai entrar em conflito com os governantes da cidade, vai haver uma série de choques aqui para ver como igreja e Estado se estruturam dentro da cidade. Aqui a gente tem que lembrar que a reforma em Genebra era mantida com o apoio dos governantes locais da cidade aqui, mas depois de muita lutas custosas, lutas vão custar muito pessoalmente para Calvino, ele consegue implementar o programa de reforma em Genebra, tornando a cidade um modelo para toda a cristandade. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, do tipo de luta que Calvino vai enfrentar aqui, por exemplo, uma vez ele vai chegar para pregar aqui na igreja de São Pedro e ele vai descobrir no púlpito uma nota ameaçando de morte. E a polícia vai investigar e vai descobrir quem o ameaçou de morte. A pessoa que o ameaça de morte vai ser depois executada, porque ela estava ameaçando o pastor da cidade, da igreja de São Pedro, talvez o pastor mais importante da cidade de Genebra naquela altura. Mas esse era o tipo de contenda que Calvino teria que lidar durante todo o restante do seu ministério na cidade de Genebra. Mas ele perseverou e ele tornou Genebra um padrão para toda a cristandade. John Knox vai dizer, inclusive, da cidade inteira, que ela talvez fosse a grande escola cristã, a maior escola cristã desde o tempo dos apóstolos. E grande parte do sucesso do ministério de Calvino em Genebra se deve à pregação que Calvino ofereceu para a sua comunidade a partir do púlpito da igreja de São Pedro.
Durante 25 anos, Calvino se esmerou em pregar expositivamente para os seus paroquianos. E ele pregou quase que toda a Sagrada Escritura do púlpito da Igreja de São Pedro, também da Igreja dos Escoceses aqui do lado. Um ponto curioso aqui é que Calvino, quando ele foi expulso da cidade em 1538, e ele era pregador já na Igreja de São Pedro, e quando ele retorna em 1541, em setembro de 1541, ele retorna para voltar a pregar no púlpito da Igreja de São Pedro. E o ponto curioso é que Calvino, ao reassumir o púlpito da igreja, ele não desabafa, ele não fala mal dos governantes da cidade, o que ele faz é continuar a sua pregação exatamente onde ele havia parado quando foi expulso da cidade em 1538. Para ele, a pregação tem primazia, a pregação é o centro da vida eclesiástica, a igreja depende da pregação. Mais uma vez, Calvino não fala dos seus sentimentos, ele não fala de como é que ele se sentiu sendo expulso e depois retornando para a igreja que ele havia pastoreado antes. Não, ele simplesmente sobe o púlpito e começa a pregar da onde ele havia parado 3 anos antes. No auge do seu ministério aqui em Genebra, Calvino pregava num livro do Novo Testamento toda manhã e toda tarde na igreja de São Pedro. E algumas vezes ele alternava pregação à tarde com pregação nos Salmos. E durante a semana, quase todas as manhãs, ele pregava no livro do Antigo Testamento. Então, dessa forma, Calvino expôs quase toda a Sagrada Escritura a partir da igreja de São Pedro. Alguns exemplos para nós aqui. Por exemplo, em agosto de 1549, Calvino começa a pregar no livro de Atos, e ele vai pregar 89 sermões do livro de Atos, encerrando essa sequência de sermões em 1554. Depois, ele prossegue para pregar em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele vai pregar 46 sermões nesses 2 livros bíblicos. Depois, 1ª e 2ª Coríntios, ele prega 186 sermões desses livros bíblicos. Depois, Efésios, ele prega 48 sermões em Efésios. E aí ele vai ficar doente, ele vai interromper essa sequência em maio de 1558, só que na primavera de 1559 ele começa uma nova sequência de pregações, ele começa uma série de exposições nas chamadas harmonia dos evangelhos. Ele coloca os 3 evangelhos sinópticos lado a lado e vai pregando as passagens que são similares, seguindo uma ordem cronológica do texto bíblico. Ele vai pregar 65 sermões nos evangelhos, mas ele não vai terminar a sequência porque ele morre em 1564. Durante a semana, nesse período todo aí, que vai aí de mais ou menos aí 1549 até o ano antes do falecimento dele, 1563, ele nos ofereceu, ou nós temos aí o seguinte roteiro de pregações: 174 sermões em Ezequiel, 159 sermões em Jó, 200 sermões em Deuteronômio, 353 sermões em Isaías, 123 sermões em Gênesis, 107 sermões em 1 Samuel e 87 sermões em 2 Samuel. Em suma, durante 25 anos em que Calvino esteve pregando aqui na igreja de Saint-Pierre, ele pregou os seguintes livros completos, do primeiro ao último versículo: Gênesis, Deuteronômio, Jó, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Profetas Maiores e Menores, Evangelhos Sinópticos, Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Hebreus. Todos esses livros pregados no domingo, durante a semana, durante 25 anos de ministério. Qual é o ponto aqui? Nós conhecemos Calvino como o sistemata, algumas vezes até entendido erroneamente por causa das institutas da religião cristã. E, mais uma vez, Calvino não estava alegando para os seus e para nós uma teologia sistemática do modelo como nós temos hoje, mas o que ele nos ofereceu e aos seus também foi uma teologia bíblica. Nós conhecemos Calvino como polemista, lutando contra aqueles que negavam predestinação, lutando contra gente que via na ceia um tipo de sacramento especial que conferiria graça salvadora, e etc. Textos contra anabatistas, contra gente que brigou com ele na cidade de Genebra e saiu da cidade de Genebra, mas Calvino foi fundamentalmente um pregador. E como pregador, o que Calvino tentava era trazer as pessoas para estarem diante da face de Deus por meio da exposição da Sagrada Escritura. E o que ele nos lega em termos de exposição bíblica e comentários bíblicos é simplesmente fascinante, e
que nós usamos até hoje esses textos de Calvino com proveito, tanto os seus sermões como os seus comentários bíblicos. Para encerrar, a gente pode pensar nos dias finais de Calvino. Em fevereiro de 1564, ele já muito enfermo, é trazido para a igreja da sua casa, ele morava aqui perto, um quarteirão daqui, ele é trazido da sua casa para a igreja numa cadeira para comungar da ceia. Ele ouve o último sermão também proferido, o sermão proferido aqui é o último sermão que ele escuta em fevereiro de 1564. 2 meses depois, o dia da Páscoa, ele é trazido a última vez aqui para a igreja, ele comunga da ceia pela última vez, canta com a congregação e é a última vez que ele entra nessa igreja em abril de 1564. No final do mês, ele convoca todos os pastores da cidade à sua casa e ele se despede desses pastores. E Teodoro de Beza registra as últimas palavras dele aos pastores. Ele diz o seguinte: a respeito de minha doutrina, ensinei fielmente e Deus me deu graça de escrever. Fiz isso do modo mais fiel possível e nunca corrompi uma só passagem das Escrituras, nem conscientemente as distorci. Quando fui tentado a requintes, resisti à tentação e sempre estudei a simplicidade. Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Essas são as palavras de despedida de Calvino aos pastores, seus colegas aqui em Genebra. E aí, em 27 de maio de 1564, ele vem a falecer. E o ponto importante é, Calvino, que amava tanto a glória de Deus, ele pediu para que não houvesse marcação no seu lugar de sepultamento. Então, nós não sabemos onde ele foi sepultado, ele não queria chamar atenção para si. Como já disse antes, Calvino, toda a atenção de Calvino estava na Sagrada Escritura, não nos seus afetos, não nas suas emoções, não nas suas percepções, mas na Sagrada Escritura. E até mesmo em sua morte, ele colocou Deus no centro, por assim dizer, colocou a palavra escrita, encarnada no centro. Não ele, mas a palavra, ao pedir para não haver marcação na sua sepultura. Mais uma vez, isso se dá porque para ele a glória de Deus era aquilo que ele mais almejava.